Olá, tudo bom? Sou Larissa, missionária Larissa, e eu venho aqui gravando esse vídeo para passar para vocês uma experiência sobrenatural que eu tive e que eu orei muito ao Senhor se eu deveria vir falar com vocês ou não, e o Senhor confirmou que eu deveria vir falar. Hoje é 29 de agosto de 2023 e esse sonho ou essa experiência, que eu ainda não sei se foi um sonho ou se eu fui levada a um tempo lá na frente, porque foi uma experiência muito sobrenatural. Eu tenho muitos sonhos, Deus fala muito comigo em sonhos, mas esse sonho foi diferente de todos os outros que eu já tive. Quando eu voltei, quando eu acordei, a sensação que eu tive é que eu tinha acabado de chegar em um lugar, porque eu senti como se eu tivesse chegado em algum lugar. E esse sonho foi no dia 10 de agosto de 2023, na noite do dia 10 de agosto de 2023, eu tinha acabado um propósito, um jejum, e nessa noite eu tive esse sonho, ou essa revelação, não sei bem o que significa. Mas o Senhor me levou a 2030 e dois anjos que apareceram para mim em formato de homens, um homem e uma mulher de branco. Eles falaram por 3 vezes que eu estava em 2030. E nesse sonho eu estava num lugar, numa cidade, na rua, e tudo tinha ficado escuro, o céu escureceu, estava muito escuro, as ruas todas escuras, e apareceu, eu visualizei 3 bolas no céu vindo na direção das pessoas. Eram poucas, não eram muitas, eu consegui ver 3, e essas bolas douradas, elas tinham bolas dentro da bola, e elas eram douradas, um dourado muito brilhante. E depois o Senhor falou em meu coração que eram anjos. E o interessante é que essa bola chegava próximo das pessoas, e algumas pessoas levantavam as suas mãos para tocar e aí desapareciam. E eu observava que umas iam, outras não, que a bola aproximava, não iam. E aí essa bola se aproximou de mim, e aí quando eu levantei a minha mão para tocar, eu olhei para trás e vi meu filho, e eu disse: eu não posso, eu preciso cuidar do meu filho ainda. E aquela bola se afastou, e aí eu olhei para trás e outra se aproximou do meu filho, e ele tocou e foi. E aí, eu comecei a andar pelas ruas, e eu via, olhava para o céu e eu via muitas explosões no céu, estava tudo escuro, e o céu tinha muitas explosões, muito fogo, é como se coisas tivessem sido atingidas nos céus, e eu via muitas explosões, eram muitas explosões no céu. E algumas pessoas ficavam aperreadas, com medo, mas outras eu ouvia dizer assim: chegou ao fim dos tempos, vamos curtir, vamos não sei o que. E eu via pessoas indo beber, se prostituir, eu via orgias, então eu via que pessoas, umas tinham medo, outras não. E continuei andando, e eu via 2 portões, um portão muito grande, arcos, era como se fosse arcos, e outro portão pequeno, e eu via homens, robôs em formato de homens, muitos robôs em formato de homens, pareciam homens de verdade, mas eram robôs. E eu continuei andando, aconteceu algumas coisas também durante esse percurso que eu andava, mas o mais importante é que eu cheguei num lugar, eu ia tomar banho, eu ia me arrumar, e eu cheguei num lugar
num quarto. E nesse quarto eu tranquei a porta, e quando eu tranquei a porta, eu observei que eu não conseguia mais sair. Eu tentava abrir a porta do quarto, mas a porta abria outra porta, que abria outra porta, e não conseguia sair. E quando eu olho para a janela, duas pessoas aparecem, um homem e uma mulher, todos de branco. E eles vêm falar comigo. E eu olhava para eles, e eu, assustada, e aí eu dizia assim, eles diziam, eu venho falar com você, eu venho entregar algo para você. E eu dizia, eu não falava, eu falava na mente. E eu dizia assim, então tira o meu medo para que eu possa ouvir sem ter medo. Porque era uma imagem, eram duas pessoas de brancos bem assim, luminosas, né? E foi quando ele falou, e ele repetiu por 3 vezes, ele falou que ele tinha me levado a 2030. E repetiu por 3 vezes que eu estava em 2030. E aí eu fui orar ao Senhor para entender o que o Senhor queria falar através dessa experiência. E o Senhor me levou lá para Mateus 10, no versículo 37, que fala assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Lá em Mateus 22, no 36, é perguntado ao Senhor, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E ele fala, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E eu vi aqui, irmãos, que o Senhor estava falando comigo a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento que o Senhor nos deu. O primeiro e o maior mandamento que o Senhor nos deu. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí o segundo ele fala, ame ao seu próximo como a si mesmo. E como primeiro mandamento entregue por Jesus a nós, foi amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E o que é que o Senhor mostrou nesse sonho, nessa revelação? Que nós estamos colocando nossas famílias, nossos filhos, nossos cônjuges em primeiro lugar. Às vezes, idolatrando e colocando eles no lugar que não é deles, que é de Deus. Quando o Senhor me mostrou aquela situação onde eu não ia, porque na hora que era para mim ir, eu olhava para trás e lembrava do meu filho, e eu ouvia pessoas dizendo assim, não, eu preciso me despedir, eu preciso falar com minha esposa, eu preciso falar com meu esposo. Muitas pessoas falando a respeito disso. E o Senhor dizia em meu coração, filha, isso tem entrado no meio do meu povo de forma suave, colocando pessoas, colocando coisas em primeiro lugar. Esse foi o primeiro mandamento e o maior deles que o Senhor Jesus nos entregou, de colocar Ele acima de todas as coisas, amar a Ele de todo o nosso coração. Nós não podemos dividir esse espaço. Nós temos que colocar Deus acima de tudo. E foi muito impactante para mim. E eu creio que Deus quer falar isso comigo e com você, que nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar. Não permitir que de forma suave nós coloquemos nossos filhos, nossos esposos, nossas mulheres, nossa família em primeiro lugar. Idolatrando pessoas, idolatrando coisas. Deus quer falar conosco para essa geração. Porque muitas e muitas vezes nós estamos fazendo tudo direitinho. Nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos indo para a igreja, nós estamos cumprindo tudo direitinho, mas estamos esquecendo desse mandamento e colocando nossos filhos, nossas filhas, nossos familiares no lugar que é de Deus, idolatrando pessoas. Esse sonho, essa experiência que o Senhor me deu, serviu de alerta para que eu pudesse entender que meus filhos são um presente do Senhor. Deus permitiu que eles viessem para que eu pudesse cuidar, amar, mas eles não podem tomar o lugar que é de Deus no meu coração.
E é isso que Deus quer dizer para mim e para você. Olhe agora para dentro do seu coração e veja qual local que Deus está ocupando no teu coração. Deus precisa ocupar o primeiro lugar no meu e no teu coração. Ele precisa ser prioridade em nossas vidas. Ele precisa ser o nosso amor. Ele precisa estar dentro do nosso coração em primeiro lugar, que é o que fala aqui em Mateus 10, em Mateus 22, quer dizer, que amar a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. O interessante é que ele fala que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Não é que nós não devemos amar nossos maridos, nossos filhos, nossos pais, não. É porque nós não devemos amar a mais essas pessoas do que a Deus. E aí nós estamos, e o Senhor me mostrava que mesmo estando fazendo tudo direitinho, a gente estava esquecendo de uma coisa muito importante, que era colocar Ele em primeiro lugar. Eu não tenho ideia do que vai acontecer em 2030. Eu não sei por que Deus frisou o ano de 2030. Mas se Ele frisou esse ano de 2030, nós temos daqui para lá 7 anos. 7 é o número da perfeição. Então nós temos 7 anos aqui para nós tentarmos mudar esse sentimento que se existe alguém ainda aqui que coloca seu filho, que ama mais ao seu filho, aos seus pais, do que a Deus, que possamos trabalhar, pedir ao Senhor, Senhor, eu quero te amar em primeiro lugar. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Então, em nome de Jesus, que toda idolatria, porque muitas e muitas vezes nós não estamos vendo que estamos idolatrando nossas famílias e colocando elas no lugar do Senhor. Mas se o Senhor mostrou isso através dessa revelação, dessa experiência, é porque existem pessoas dentro das igrejas, existem pessoas que estão fazendo a vontade do Senhor, mas que não estão colocando Ele em primeiro lugar em suas vidas. Que estão colocando os seus filhos, amando mais os seus filhos, mais os seus pais, do que ao Senhor. Eu creio que é um alerta para a igreja do Senhor. Eu creio que é um alerta. Eu não sei o que vai acontecer nesse período. Eu não sei o que irá acontecer em 2030. Eu não sei, é como se nesse ano, pelo que eu entendi, no ano de 2030, o Senhor me mostrou que vamos conviver com homens, com robôs em formatos de homens. Em 2030 algo vai acontecer nos céus. Então assim, eu não sei o que realmente vai acontecer, mas que algo vai acontecer, vai acontecer. A palavra fala que não sabemos o dia nem a hora, mas nós estamos sendo alertados, porque o reino de Deus se aproxima. Nós não sabemos o dia nem a hora, nós não vamos saber quando vai acontecer, mas nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos. E Deus vai falar com os seus profetas, Deus vai falar com os seus filhos através de sonhos e revelações, para que nós possamos nos ajustar e estar sobre o caminho correto, que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que nós não nos deixemos enganar. Então, o que o Senhor falou ao meu coração através dessa revelação é que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. É que nós precisamos colocar Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E se você não consegue, ore ao Senhor. Peça ao Senhor, peça, meu Deus, Espírito Santo de Deus, vem me ajudar a te colocar como primeiro em minha vida. Vem me ajudar a tirar meu filho, minha filha, do primeiro lugar que está hoje no meu coração. Que está, como diz aqui no versículo 37, que eu estou amando mais o meu filho ou minha filha do que a ti. Eu quero, Senhor, te colocar em primeiro lugar. Então vem me ajudar, Pai. Então que possamos ter esse entendimento de que o Senhor quer falar conosco, de que o Senhor quer nos alertar a respeito de algo que está acontecendo em seu povo, em seu meio, e que não está sendo percebido. Isso me impactou muito, irmãos. E eu creio que também vai abrir os olhos de muitas pessoas que vão ver esse vídeo. Porque eu pedi muito ao Senhor se eu deveria ou não falar.
Mas o Senhor disse: fala, minha filha, porque tem muitas pessoas ainda que, assim como você, não entendeu que devemos colocar Deus em primeiro lugar. Porque no momento em que o anjo chegou, eu olhei para o meu filho e eu disse: eu preciso cuidar dele. Então, eu sigo a palavra, eu tenho servido a casa do Senhor, eu tenho feito tudo que eu posso para estar nos caminhos do Senhor, mas falta algo. Então, que possamos nos alinhar e que possamos colocar Deus em primeiro lugar. Então, essa foi a experiência que eu tive, foi no dia 10 de agosto de 2023, na noite do dia 10 de agosto de 2023. Hoje é dia 29 de agosto de 2023. E Deus me levou para esse lugar. Tem muitos outros detalhes no sonho, só que ele foi um sonho bem grande. Mas outro dia eu gravo um vídeo falando com vocês, contando dos detalhes do sonho. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que Deus quer falar comigo e com vocês. Que nós possamos colocar Ele como prioridade em nossas vidas. Que nós possamos colocar Ele como o nosso amor, o nosso primeiro e único amor. Que possamos amar Ele sobre todas as coisas, acima de tudo. Que possamos amar ao Senhor acima de tudo. Amém? Então fiquem todos com a paz do Senhor.